Olá, segundo médio, tudo bem com vocês? Eu vou fazer essa videoaula, gente, hoje, sobre adjetivos. Porém, a gente vai fazer em duas partes para não ficar muito longo, tá? A primeira parte, nós vamos fazer a videoaula sobre introdução ao adjetivo e a classificação, assim, as mais simples, né? E a segunda parte, nós vamos continuar com a classificação, algumas classificações mais específicas e a morfossintaxe do adjetivo, tá ok? Então, a gente inicia aqui a primeira parte da videoaula sobre adjetivo. Então, o adjetivo, como nós já vimos, ele tem uma função satélite no contexto gramatical. Então, ele é diferente do substantivo, por exemplo, que tem uma função mais nuclear, ele tem uma função secundária. Porém, ele continua tendo uma função importante, apesar de ser gramaticalmente considerado satélite. Lembrando que o adjetivo, ele dá uma noção de qualidade, as coisas, ele tem um aspecto de determinar, né, também as coisas, os substantivos, né, adjetivos também, tem essa ligação com os advérbios, também tem uma ligação muito grande com outros aspectos aí da língua portuguesa, então ele tem uma função bastante importante, sim, tá? É, Numa análise semântica, o adjetivo pode dar noção de qualidade, pode dar noção de estado e pode dar uma noção de aspecto das coisas de maneira geral, né? Sobretudo dos substantivos, mas também de algumas outras formas aí gramaticais. A locução adjetiva nós também já vimos, né? Então, tudo como nós sempre citamos, tudo que é ligado à locução é quando eu tenho duas palavras representando uma. No caso do adjetivo, para formar uma locução adjetiva, nós também temos duas palavras que acabam formando uma expressão que acaba formando um adjetivo. Essa expressão geralmente é formada por uma preposição mais um substantivo. Então, por exemplo, a locução adjetiva da alma. Então, se eu falo assim, é uma dor da alma, é uma expressão, né, que tem o da, que é preposição, e alma, que é substantivo, formando um adjetivo, uma expressão, né, uma locução adjetiva, caracterizando a dor. Tudo bem? Então, a locução adjetiva nos dá aí esse aspecto de expressão ligada aos substantivos, tudo bem? As principais classificações do adjetivo, né? Ou então aquelas que a gente, na verdade, já conhece, a gente só relembra. Primeiro, são simples e compostos, né? Então, eu tenho um adjetivo simples quando ele tem apenas um radical, tá? Então, por exemplo, estojo colorido, tá? O colorido, ele só tem um radical, então ele é considerado simples. O composto, assim como o substantivo, é como quando eu tenho mais de um radical. Geralmente, esse radical é separado por hífen, tá? Então, por exemplo, terno verde escuro. É um adjetivo e verde escuro será separado por hífen. Então, eu tenho dois radicais aí formando um adjetivo. Nós temos também a classificação de adjetivos primitivos e derivados. Os adjetivos primitivos, ele só tem lá um radical e a esse radical não se agrega nada. Não se agrega nem sufixo, nem prefixo, tá? Ele fica só lá o radical simplesmente. Por exemplo, garoto grande. A palavra grande, ela é primitiva, ela dá origem a outras palavras se você colocar um prefixo ou um sufixo, mas grande em si é primitiva. Ela já tem já tem essa significação completa por si só. Os adjetivos derivados, eles, ao radical, se agrega ou um sufixo ou um prefixo e às vezes os dois, tá? Então, por exemplo, olhar penetrante. Eu peguei o verbo penetrar, coloquei um sufixo, né, o ante, né, agreguei ali um sufixo formando um adjetivo. Então, eu tenho ao radical da palavra penetrante,
eu coloquei um sufixo formando um adjetivo derivado. Tudo bem, gente? Então, encerra aqui a primeira parte da nossa aula sobre adjetivo e sobre adjetivos, e a gente se vê na segunda parte. Beijinhos.